Tens feito grandes coisas, por isso estamos alegres, Senhor Deus. Senhor, estendemos nossas mãos no nome do Senhor Jesus, pedindo, Senhor, que Tu continues, Senhor, ministrando a cada um de nós através do Marcos, Senhor Deus. Por isso que ele depende, Senhor, inteiramente de Ti, da Tua graça, da Tua unção, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Agradecemos pela sua vida, seu ministério. Abençoamos a sua saúde também, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E abençoamos aqui uns aos outros, para continuarem ouvindo o que o Espírito tem para nós nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Depois temos aviso. Aleluia. Minha voz já está começando a chegar no fim. Hoje eu não peguei essa gripe aqui com o frio daqui, não. Eu já desci do avião, peguei essa gripezinha no avião. Não vou botar culpa nessa terra fria, não. Hoje até fugi para o quarto uma hora, porque eu fico no meio dos irmãos, fico entusiasmado, fico falando e lá vai embora a voz, né? Eu queria dizer ainda uma palavrinha a respeito do assunto de hoje de manhã, de Velho Testamento. Eu queria repetir em alto e bom tom uma coisa que eu disse no meio da minha fala. Queria declarar aqui o mais formalmente possível que eu creio de todo o meu coração que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura. Alguns assuntos que vão de encontro a paradigmas que temos, eles têm uma dificuldade de um outro paradigma, que é o paradigma da comunicação, né? Existem paradigmas de tradições que nós abraçamos, que tem que ver com aquilo que deu certo, como os fabricantes de relógios suíços, eles não podiam acreditar que houvesse outra coisa. Eles viram, trabalharam décadas com aquilo. Então aquilo deu certo, e eles ficaram com aquele paradigma que os impediu de ouvir um negócio diferente que vinha aí. Tem paradigmas que não são de tradições experimentadas, são, às vezes, tradições de outros que nós engolimos, como o caso da carne na panela. Existem paradigmas também na nossa comunicação. As relações humanas vão ao natural, formando paradigmas. Nós olhamos para uma pessoa, o jeito que ela vem falar, a gente já mais ou menos imagina o que vem aí. E eu conheço uma historinha que também ilustra esse paradigma da comunicação. Nos ajuda a ver como nós estamos já preparados para uma coisa e a comunicação tem suas dificuldades. Diz que o sujeito vinha numa rua, numa velocidade boa, normal, dirigindo, lá na frente tinha uma curva para a direita. E quando ele chega perto dessa curva, vem um carro de lá, já vinha duas rodas assim, todo torto, e de repente o carro caiu para a posição e veio para cima dele, e ele olhou aquele motorista apavorado, tentando... Porque ia bater nele, vinha de frente para ele, e ele se assustou. O sujeito fez aquele esforço e dominou a direção e conseguiu passar. Só que quando ele passou por ele deu um grito pela janela, botou a cabeça para fora da janela e gritou: porco! E ele, você sabe como é que é no trânsito, né? Quando e alguém põe a cabeça para fora da janela, você já sabe o que vem aí, vem um xingamento.
E ele, em 1 milésimo de segundo, pensou um monte de coisa, né? Pô, esse cara doido, esse sujeito quase me mata aqui, e ainda me chama de porco. E ainda ficou feliz, porque deu tempo dele botar a cabeça para fora e dizer, porco é você! E aí, quando ele vira para frente, ele termina a curva e atropela o porco. E de quem é a culpa aí? Não tem. O cara tinha pouco tempo para expressar, a única coisa que o cara conseguiu dizer foi porco. E ele entendeu o que ele podia entender. Então, existem coisas assim. Estamos limitados na comunicação. Mas por sobre essa limitação paira o Espírito de Deus que nos ajuda a ir adiante e conhecer o Senhor. Queria ler com os irmãos Lucas 9, versículo 57 em diante. Aleluia. Vamos ver Jesus trabalhando aqui. Vamos olhar nosso mestre. Tivemos pela manhã vendo a importância de contemplar ao Senhor, procurando colocar nossos olhos no Senhor. Nós precisamos dar uma viradinha nessa moeda e olhar o outro lado dela. Se do outro lado tiver uma cara, uma face, essa moeda não vai funcionar. Você vai tentar comprar, não vai conseguir nada. O que você tem que ver do outro lado dessa moeda é a cruz, da qual Jesus falou. Aqui no versículo 57, descreve daqui em diante 3 situações diferentes com as quais o Senhor conviveu no seu ministério. Eu penso que relatou aqui, mas como todo evangelho, está tudo muito resumido, isso aqui deve ser uma experiência muito comum também, esse tipo de conversa. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele estava disposto. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não vejo aqui Jesus entusiasmado com a afirmação do sujeito, não. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Qualquer um que fizesse isso seria de mal educado para pior. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesusinho radical, hein? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Tinha boa relação com os pais. Queria se despedir. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se o Senhor permitir, mais adiante a gente volta para esse versículo para olhar com mais atenção essas 3 histórias. Mas eu queria ir agora para Lucas 14. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, se aborrece, nós sabemos que não ama menos do que a mim. Seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser um pastor.
É isso, né? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um homem espiritual. Por que eu li dessa forma? Porque Jesus nunca disse isso. Mas eu me assusto de ver como isso está na mente dos irmãos. E eu não estou falando de pessoal que não conhece o Evangelho do Reino, não. Não estou falando disso. Eu tenho me lembrado muito, ultimamente, de uma ilustração que Juan Carlos Ortiz usava. Juan Carlos Ortiz falava que a igreja cria no Evangelho das 3 portas. Ninguém prega, ninguém diz, mas está na cabeça de todo mundo. Jesus falou de uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à vida. E uma porta larga e um caminho largo que conduz à perdição. Mas o que tem na mente de muitos irmãos e de seus discipuladores e muitas vezes de seus pastores é uma coisa diferente. É uma coisa mais ou menos assim. Ninguém expressa, mas está lá dentro. Na cabeça de muitos. Tem uma porta larga. Um caminho largo, espaçoso. É o mundo. É carnaval, orgia, bebedice, confusão, adultério, feitiçaria, fornicação. Essa é a porta e o caminho dos mundanos, dos que não conhecem a Jesus. Tem uma outra portinha, que para passar por ela, você precisa renunciar tudo. A partir dali, sua vida é Cristo. Você vai viver para Cristo. Você vai servir a Cristo. Toda a tua vida está em função de Jesus. Esta é a porta, este é o caminho dos pastores, dos missionários, dos homens espirituais. Eu não entrei aí, não. Eu estou aqui numa portinha assim, sabe? Não é lá como a do mundo, não. Mas eu tenho uma portinha aqui, mais ou menos. É negócio de só Jesus, só Jesus, só Jesus. Não deu, né? Mas eu estou aqui, eu não estou lá na bagunça da orgia lá. Isso está na mente de muitos irmãos. E tem muito discipulado que fica baseado nesse tipo de mentalidade. Eu tenho uma notícia para os irmãos. Não existe caminho do meio. Não existe. Jesus não o mencionou. Quem não entrou na porta estreita e está no caminho estreito, está no largo. Quem não está nesse caminho de viver renunciando sua vida por Cristo, está no outro. Só existem esses dois. Acontece que a religião tem a capacidade de botar umas cerquinhas dentro do caminho largo. O sujeito largou aquele negócio, larguei o outro, não sei o quê, papapá. Não fumo mais, não sou mais cachaceiro, não bato mais na mulher. E bota ali. E todo mundo se sente feliz. Dentro daquela cerquinha criada pela própria religião. Amados, a coisa é séria. Este
Cristo humilhado, do qual nós ouvimos falar, esse Cristo ao qual nós temos que contemplar, não nos deixou outra opção. As palavras dele são muito claras. E nós temos tanta dificuldade de meter isso na cabeça, que os livros que contradizem o que Jesus disse estão no nosso meio com a maior facilidade e nós nem percebemos. Não sei quantos de vocês estavam caminhando aqui com esses amados quando nós tivemos um retiro em Tramandaí. Quando foi? 12 anos atrás. 97. Quem estava lá? Levanta a mão. Amém? Vários. Eu, naquele retiro, eu estava hospedado na casa de meu pai. E eu fui para lá, para um retiro, no carro com ele e com Erasmo. E eu perguntei para os dois, vocês já perceberam as terríveis heresias de Watmani? Hã? Watmani? E eu comecei a falar. 1, 2, 3. Um deles virou para mim e disse, você calha sua boca, porque o homem está morto. Você não fica falando dele aí não. Passei um fecho. Pelo menos no meio de todos aqueles que estão vinculados ao ministério deles dois. Passaram alguns anos, meu pai estava em Salvador, e eu com coceira na boca com esse assunto. Eu disse, pai, eu ia botar no lixo. Eu sei que eu sou radical, eu sei. Eu ia botar no lixo, mas não botei. Para te mostrar, vem cá ver um livro de Stephen Kahn. Comecei a mostrar, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Meu pai disse, filho, você tinha razão. Disse, meu filho, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu digo, meu pai, vocês me mandaram calar a boca, eu vou escrever um livro? Disse, não, nós te mandamos calar a boca, agora estão mandando escrever. Eu não escrevi, nem vou escrever, mas me senti livre para contar essa história hoje aqui. Escrever de meu amado irmão, com quem eu aprendi tanta coisa. Esse lado da face de Cristo, quanto nós aprendemos disso com esse amado irmão falecido, que está com o Senhor na glória, tenho toda certeza. Quanto? Mas quando se trata do entendimento do reino, os livros dele são um desastre. Vou explicar para vocês. Alguns estão anotando. Eu vou ditar uma frase aqui para você. O começo da frase, você vai querer jogar tomates em mim. Mas deixa eu terminar a frase, tá bom? É assim a frase. A pregação do senhorio de Cristo Jesus é extremamente danosa à igreja. Ainda bem que vocês não trouxeram tomate aqui. Repito, a pregação sobre o senhorio de Cristo é extremamente danosa à
igreja, vírgula, quando é apresentada como uma opção para aquele que já é salvo. E essa é a pregação de Watchmani. Te desafio a você encontrar um único livro de Watchmani que cite os textos em que Jesus fala sobre a cruz, sobre tomar a cruz, em que ele aplique isso como condição para ser discípulo, para ser um convertido. Te desafio, você não vai encontrar. Toda vez que o Watchmani usa os textos em que Jesus fala da cruz, parece que ele está lendo isso que eu li antes. É como ser um homem espiritual. Não estou falando a verdade? O que Deus nos revelou? Tem 3 tipos de homem. O religioso, o incrédulo, o religioso e o discípulo. E Deus tem nos falado por meio de Jesus com muita clareza que a divisão entre trevas e luz está aqui. Ateu, incrédulo, pervertido, sem vergonha e religioso estão todos fora. E os discípulos estão dentro. A teologia de Watchmani diz que tem 3 homens. O homem natural, o crente carnal e o homem espiritual. E coloca esse crente carnal, esse homem do meio aqui, ele coloca no reino de Deus. Fui convidado por irmãos lá de São Paulo para ministrar lá no interior de São Paulo. Lá fui eu, com o mesmo pacotinho de sempre, o Evangelho do Reino. A congregação estava assustada. Me vinham no meio, depois da reunião, me pegavam num canto de grupo assim. Um dos pastores, um dos presbíteros, é um discípulo intimamente relacionado com Christian Cheng, discípulo de Christian Cheng. Não sei se você sabe que Christian Cheng conheceu o Watchmani pessoalmente. E esse irmão estava apavorado com minha pregação. Me disse: Marcos, você está pregando salvação por obras. Se o quê? Você está pregando salvação por obras. Não existe uma única condição na Bíblia que não seja crer em Jesus. E você está colocando crer e mais alguma coisa. E a condição única é crer. Me reuni na casa dele. Eu estava hospedado na casa dele e ficamos numa primeira noite 2 horas conversando na cozinha dele e no dia seguinte mais 3 horas. João Bion de São Paulo estava comigo. João Bion disse que nunca tinha visto uma passagem assim de Novo Testamento de ponta a ponta como nós fizemos. E eu segui uma tática que o Moacir me ensinou. Quando o Moacir me disse: quando o cara estiver de lá com as convicções dele, não fica tentando convencer, não. Pega a Bíblia e vai perguntando: e isso? E isso? E isso? E isso? Irmãos, é inacreditável as respostas que você recebe quando você faz essas perguntas a eles. É inacreditável. Descamba por meio de uma escatologia doida. Por exemplo, eu digo aqui: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você sabe o que eles dizem? Não. Reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra. E aqui está falando do milênio. Os que praticam essas coisas não reinarão com Cristo no milênio. E depois do milênio são salvos. E durante o milênio estão nas trevas exteriores, como falou Jesus. Eu disse: vocês me arrumaram purgatório? Tudo
uma armação incrível, que eu não posso aqui, porque foram 5 horas de conversa, tudo para justificar uma teologia contrária à que Jesus nos deu. Tudo para isso. Para poder afirmar como se fosse uma violência você dizer, é só pela fé. E se você inclui alguma coisa a mais, você está saindo da verdade bíblica. Eu digo, tá bom. Ficamos só com a fé. Não tem problema. Agora, o que é fé? Fé é eu escolher o que eu creio, o que eu quero. Isso é fé. A única coisa que comprova a fé é entrega. Você confia, te entrega totalmente. Terminou o assunto. Me lembro da minha infância. Meu pai gostava de nos botar em cima do guarda-roupa para nos testar a nossa confiança nele. Dizia, vem, vem, vem. E eu olhava para aquele velhão grandão e me atirava. Ele me agarrava. Eu confiava no meu pai. E como eu confiava, eu me atirava. Como é que alguém que não se atira tem fé? Chamamos de fé a sentimento mental, concordância intelectual com os textos bíblicos. Isto não é fé. Fé é uma coisa do Espírito que te compromete com a pessoa em quem você tem fé. E nós lemos esses livros, nem percebemos. Tanto que esse evangelho das 3 portas está instalado em nossas mentes. Quando estava no meio da conversa, ele disse, eu te provo que é assim, esse irmão lá de São Paulo. Eu te provo que é assim como eu estou dizendo. Bom, vamos ver a prova. Está aqui, ó. Abriu Coríntios. Olha aqui, ó. Vós sois carnais. Está aqui o crente carnal. Viu? Tá bem? Esse é o crente carnal? Tá bom. Concordo com você. Qual é o pecado do crente carnal? Paulo chamou eles de carnais por um motivo. Eles estavam fazendo panelinha dentro da igreja. Só isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vocês são crianças, vocês são carnais. Agora você está querendo meter aí fornicários, homossexuais, adultos. Você está metendo tudo aí dentro desse crente carnal. Quando é que a palavra de Deus nos autoriza isto? Aí eu vinha com outra pergunta. Terminamos em Tiago. Né? Vamos ler Tiago? Vamos ler Tiago. Eu me assustei. Quando eu estava lendo, eu não sabia. Eu não me lembrava que Tiago era tão bombástico. Quando eu fui ler, eu digo, nossa, será que eu creio em tudo isso que Tiago está falando? Eu disse para ele, versículo 24 do capítulo 3. Digo, me explica esse versículo. Capítulo 3, versículo 24. Desculpe. 24, 2:24. Desculpe. Lê o que está aí. Vê se dá para engolir esse negócio. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Somente. Eu me choquei. Digo, quase que eu... Que isso, Tiago? Ele olhou para mim e disse, eu preciso estudar mais o assunto. Eu tenho absoluta certeza que ele não foi estudar o assunto. Ele foi ler mais um livro de Watmani. Ele já tinha lido 70, segundo ele. Foi ler mais um livro de Watmani. Amados, nós estamos chegando no fim. O Senhor está por voltar. Os tempos
de confusão e engano tem que acabar. O Evangelho apresenta a glória de Cristo e a morte do homem que quiser segui-lo. E qualquer evangelho que não tenha essas duas coisas não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é. Falo com a maior tranquilidade. Estou respaldado nas Escrituras. Me acompanham Santo Agostinho. Me acompanham quase todos os homens da Reforma. Me acompanha Stanley Jones. Me acompanha Tozer. Todos esses homens foram muito claros a esse respeito. Eu recomendo para vocês, está traduzido em português, um livro de John F. MacArthur, um pastor. Vou dizer a verdade, tem que tragar. Anticarismático. Norte-americano. Tem um livro dele publicado em português, que o título é... Tem um título grande, parece que é Segue-me. Não, é O Evangelho de Jesus, uma coisa assim. E embaixo diz assim, o que Jesus queria dizer quando disse segue-me? Eu comprei esse livro, comecei a ler, vi que esse irmão tinha esse mesmo entendimento. Depois eu não segui o livro, porque no fim das contas ele dá 500 voltas teológicas para falar o que Jesus disse aqui com a maior claridade. Então eu não tenho muita paciência. Mas esse irmão colocou nesse livro um apêndice que eu considero um verdadeiro tesouro. Ele pegou inúmeros homens da história, da igreja, desde Santo Agostinho até nossos dias, e começou a colocar ali naquele livro citações desses irmãos em seus livros. Todas elas confirmando esta fé da igreja do Senhor. Sem senhorio de Cristo não há salvação. E isso tem que ficar claro. Mas, você não resolve esse problema? Porque o negócio é radical. É radical. Ela diz assim, mas é muito radical. Olha, irmão, eu vou ser sincero. Eu leio essa Bíblia, eu só encontrei um negócio radical nessa Bíblia. É um negócio que meu coração tem dificuldade de... Eu já contei lá em Guarapari. É um negócio que eu acho radical demais. Tem uma coisa que eu acho radical. Que eu olho assim e digo, rapaz, mas que negócio radical. É um homem santo, perfeito, pendurado numa cruz, morrendo miseravelmente, por causa daquilo que os outros fizeram. Esse negócio é radical demais. É a única coisa imerecida que existe na Escritura é isso. A única coisa injusta que foi feita é pegar em nosso Senhor e colocar naquela cruz. Agora, quando isso está claro para nós, ainda assim podemos ter um problema. Podemos entender isto com clareza, receber isso em nosso coração, pregar isto, e ainda ter muita dificuldade para que o povo viva. Eu queria observar com os amados como há uma sutil, hoje para mim eu não acho tão sutil, mas a diferença parece sutil. Alguns dizem assim, eu não vejo diferença entre o que Jesus fala em Lucas 14 e o que Jesus fala em Lucas 9.
há uma diferença. Aqui em Lucas 14, o texto que nós lemos, do versículo 26 a 27, fala aqui das condições do discipulado. Jesus não contemporizou com isso. Aí você lê Lucas 9 e diz assim, é a mesma coisa. Eu digo, não é. Tem uma diferença importantíssima. Qual é essa diferença? Que diferença existe entre essa palavra que Jesus dá, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e essa palavra em Lucas 9 que diz, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus, quando esse homem diz que queria se despedir de casa. Qual é a diferença? A diferença é enorme, importantíssima. Em Lucas 14, Jesus está explicando as condições do reino. É uma explicação teórica da coisa. É uma elucidação da questão. Jesus praticamente está avisando, dizendo, você vai tentar ser meu discípulo, mas se você não renunciar à própria vida, você vai se matar para fazer isso, não vai conseguir. É um aviso. É um aclaramento. Em Lucas 9, Jesus não está explicando. Jesus está aplicando. E nós necessitamos, além de entender bem a explicação de Jesus, da condição de ser seu discípulo, necessitamos ver Jesus aplicando e aprender a aplicar como ele aplicou. Ele não parou para esses homens para dar uma explicação. Ele desnudou o coração de cada um com a palavra que ele deu. Aplicar é outra coisa. Aplicar necessita a maior convicção. Aplicar necessita todo o amor que o Espírito Santo pode dar. Como a Bíblia relata no caso do jovem rico. O que você faria se o homem mais rico da sua cidade entrasse na sua reunião lá, correndo, como disse, e se ajoelhasse, como se ajoelhou? O jovem disse, o que eu faço para herdar a vida eterna? A teologia moderna diz, crê em Jesus. E terminou. Jesus não frequentou nossos seminários, não sabia pregar o evangelho direito, né? Não disse... Obedece os mandamentos. Uau! Que é isso? Obedece os mandamentos? Mas, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus, elucidado pelo Espírito Santo, soube que aquele rapaz tinha um Deus. E que qualquer promessa que ele fizesse de salvação para esse rapaz, sem ele abandonar esse Deus, era uma promessa enganosa. E foi lá no ponto. Só você vai ter que... Você tem que dar tudo que você tem. Depois você vem e me segue. E você vai ter um tesouro nos céus. Ou aplicação. Isso não é sermão, não. Isso é aplicação. Cada vez Jesus aplicava de um jeito. Nessa ocasião, o jovem não aguentou, foi embora. Foi embora triste. A riqueza produzia tristeza. Foi embora triste porque possuía muitas coisas. Não era para ele ser feliz, porque tinha muita coisa. Foi embora triste.
E a palavra do Senhor registra: e Jesus o amou. E às vezes nós confundimos amor com alargar, abrandar as condições dadas por Jesus. Isso não é amor, isso é humanismo. As condições estão dadas por Cristo. Não temos o direito de tocá-las no mínimo que for. Com Mateus foi diferente. Olha o sermãozão de Jesus com Mateus. Introdução, ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3, conclusão. Tudo. Uma palavra. Segue-me. Está aplicando. Ali está Mateus. Ou ele lhe obedece, ou ele se rebela. Como o jovem rico. Jesus nunca forçou. Eu poderia contar aqui inúmeras situações em nosso trabalho, nosso ministério, onde o Senhor diz, bom, agora aplica. Um que tinha 15 anos de igreja, rondando ali no nosso meio 1 ano, por aí uns 15. Vamos conversando, de repente, com a maior naturalidade, ele diz, eu sou franco, eu tenho que ser sincero com você e comigo. Eu perco tudo que eu tenho por Jesus, não hesito. Mas eu vou te falar, minha mulher eu não perco por Jesus. Eu não perco. Se ela me botasse na parede, eu acho que eu olhei para ele, falei, querido, o que eu vou fazer por você? Eu não tenho absolutamente nada para te ajudar. Eu não tenho mais uma palavra para te dizer. Você rejeita a condição de Jesus e eu vou fazer o que por você? Falei, olha, quando chegarmos no reino dos céus, vai estar lá todos aqueles que renunciaram à sua esposa. Você vai ser o único que vai estar lá que não renunciou. Tem cabimento? Eu perdi minha mulher há 200 anos. Cada viagem para mim é uma loucura. A Rejane sai de casa. Depois de 1 hora, 2 que eu estou lá, saí, eu pego o telefone e digo, amor, quando é que você volta? Eu não aguento saudade, venha para casa. Agora eu tenho que sair, viaja para cá, viaja para lá. Porque eu perdi minha mulher. Eu renunciei minha mulher. Agora você é o único que vai ficar no reino de Deus sem perder a mulher. A situação mais difícil para eu discernir é uma situação muito pessoal com a minha queridíssima, fofíssima filhinha. Minha filhinha sempre esteve na igreja. Nunca se rebelou. Nunca disse eu não quero Jesus. Nunca. Nem sonhou dizer isso. Mas passou por uma crise braba. E eu percebi que nessa crise ela estava entrando no caminho da religião. Ela estava já quase metendo o pé na religião. Eu digo, como é que eu tiro essa menina daqui, meu Deus? A fofinha se apaixonou. E se apaixonou errado. O fofinho lá... O fofinho tinha estado na igreja, mas estava afastado. Tinha já um tempo bom que ele estava afastado.
E a guria me acha de se apaixonar por esse. Achou aí nos MSN da vida, começa, a gurizada entra, vai lá, acha, se apaixonou. O drama. O Ivan tinha um ditozinho, o Ivan falava assim: 5 sentidos temos, 5 sentidos guardamos, mas os 5 sentidos perdemos quando nos apaixonamos. Simples, né? Mas verdadeiro. A menina perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Começou a enganar, mentir. 2 ou 3 vezes foi descoberta, porque eu a proibi. Eu disse: não, com esse rapaz eu não quero você nem perto dele. Encontrou escondido. Ai, ai, ai. Foi descoberta, porque os irmãos viram. Quando foi exposta, chorou, clamou por ajuda, disse: pai, me ajuda, eu não quero isso, eu não quero ir para o inferno, pai, eu quero Jesus, mas eu estou aí com meu coração nesse negócio, me ajuda. E foi uma novela. E se eu fosse contar toda essa história, eu nem imaginava que o problema ali era eu. E Deus tinha um trem de coisa para me falar, para me corrigir, umas espadas para me enfiar. Foi um negócio inimaginável. Eu não vou contar aqui porque nós vamos ficar até meia-noite com essa história. Mas depois, eu larguei ministério, gente. Eu cancelei viagem, não queria saber de viajar. Microfone em Salvador, eu dizia: eu não quero esse negócio, eu vou consertar minha casa. Eu estou com um pepinão dentro de casa, eu vou... Me lembra o Ivan dizia: não edifiquemos o reino de Deus sobre as ruínas de nosso lar. Eu digo: esse troço está aqui. E eu digo: eu vou obedecer essa palavra apostólica. Me dediquei, minha filha, como nunca pensei que me dediquei. Era 3 horas por dia, de tudo, de conversa, de oração, de jogar, de brincar, de sair para jogar boliche, de voltar, orar de novo, abrir a palavra, conversar, qual é as tuas dúvidas. E depois de tudo, a moleca vai lá e apronta de novo. Na última situação, ela estava por 14 dias em contato com ele por telefone. De madrugada, eles se falavam por telefone, enquanto nós dormíamos. E isso, nem me lembro como é que isso veio à tona, não foi por confissão. No dia que isso vem, eu digo: ah, Jesus. E eu vi o negócio, eu digo: essa aí vai acabar entrando no caminho da religião, vai ficar naquele negócio de eu quero Jesus, mas eu não consigo, que eu não posso. Esse negócio vai encruar nesse troço aí, eu não vou saber tirar ela daí. E no meio dos prantos dela, nessa última, ela estava morrendo de vergonha. E ficava pior ainda, porque eu dizia: filha. Ela dizia: pai, me perdoa, pai. Eu dizia: filha, com uma condição. Tu tem que me perdoar, porque se tu tá assim, o problema aqui sou eu. Não, pai, não diga isso. É isso mesmo, Deus já me falou. E no meio daquela última luta, sabe aquelas orações relâmpago, né? Que vocês fazem toda hora também? Aquele negócio: Deus, aqui, eu estou aqui perdido, me ajuda. E o Senhor me lembrou: você está explicando para ela. Está na hora de aplicar. Eu digo: Senhor, o caso é confuso demais, eu não sei aplicar nesse caso. E o Espírito de Deus, naquele momento, me deu uma luz. O socorro de Deus é impressionante. E o Senhor me deixou claro no meu coração. Ela nunca tomou uma decisão, porque ela nunca teve a certeza que a decisão era dela. No fundo, ela nunca soube se ela decidiu por Jesus ou se ela está nesse negócio por sua causa.
tá esse negócio? Digo, tá aqui. Olhei na cara dela, disse, filha, eu sempre falei para vocês, aqui em casa ninguém é obrigado a ser discípulo. Você não tem nenhuma obrigação de ser uma discípula de Jesus para eu te amar, para você ser minha filha. Tire isso da sua cabeça agora. Falei, eu vou te fazer uma proposta. Eu fazendo a proposta e tremendo, meu corpo inteiro tremia. Você vai decidir se você quer Jesus ou Márcio. Você vai decidir. Eu não vou decidir esse negócio. Agora eu vou te ajudar a tomar essa decisão. A partir de hoje, eu permito você namorar ele. Nem eu acreditava que eu estava dizendo aquilo. Só, vocês não vão se encontrar pela rua porque vocês vão fazer besteira. Mas eu recebo ele aqui em casa. Ele vem aqui a hora que ele quiser. Você senta naquela sala lá, conversa o quanto vocês quiserem. Mas hoje tu decide se tu quer ele ou tu quer Jesus. E faltava uma coisinha. Eu disse, filhinha, com toda a ternura que eu pude colocar na minha voz, eu disse, filhinha querida, tenha certeza absoluta. Se você decidir que vai namorar Márcio, se você decidir que você prefere ele do que Jesus, entre nós não vai mudar nada. Você é minha filha querida, eu vou ser seu amigo, vou cuidar de você como sempre. A nossa amizade vai ficar intocada. Tenha certeza disso. Com os olhão desse tamanho, eu digo, não fale nada. Vá para o seu quarto, ore a Deus e decida a sua vida. Ou Cristo ou Márcio, saia de cima desse muro, porque em cima do muro é igual a morno. Deus vai te vomitar. Sai daí. Se tiver que descer para o lado errado, desce para o lado errado, mas não fica nesse muro. Deus prefere o frio que o morno. Tome sua decisão. E o que você decidir, eu vou receber. E eu vou te amar, eu te garanto aqui diante do Senhor, eu vou te amar igual, não vai mudar nada entre nós. Mas me diga amanhã, vá para o seu quarto. Ela foi bom que ela foi logo, porque eu não queria que ela visse que minhas pernas estavam tremendo, né? Isso não é pregação, isso é aplicação. No dia seguinte, eu já estou lá fazendo plantão naquela porta do quarto dela. Ela me sai de lá com 1,5 página escrita. Começava dizendo mais ou menos assim: eu nunca na minha vida imaginei que eu podia fazer a minha vontade, respaldado pelo meu pai. Nunca imaginei isso. E ela segue escrevendo. Eu não me lembro todas as palavras. O essencial eu lembro. Se eu sei que agora é comigo. E eu me ponho a pensar. E só tem uma coisa que vem na minha cabeça. Para quem eu vou, Senhor, se só Tu tens palavra de vida? Ali se terminou de vez por todas os problemas com Suzana. Assim, ó. Saiu dali outra. E disse, pai, por favor, me batiza. Porque aquele negócio lá foi um banho que não valeu nada. Me batiza. Meses depois, eu ia lá perguntar, checar, ver como é que estava. Dizia, filha,
Como é que está esse coração aí em relação a Márcio? Os olhinhos dela brilhavam. Um ano depois ela estava apaixonada pelo Márcio ainda. E me dizia: pai, eu gosto demais dele, pai. É difícil para mim esquecer. Mas fique muito certo, pai, eu não quero ele. A menos que ele seja igual a você. Se um dia ele for igual a você, eu quero ele. Senão, não quero. E eu continuo apaixonada por ele. Aplicou o que Jesus disse. Aborreceu o Márcio. Ei, Deus é um negócio assim, né? Nunca sabe para que lado vai. Esse menino não se converte. Eu encostei. Vamos ver como é que está esse negócio. Tinha eu e um outro pastor em cima dele, falando, conversando. Se tornou um amicíssimo meu. Aí eu checava com outro pastor e disse: como é que está a cabeça desse cara com relação à minha filha? Ele disse: olha, Marcos, ele renunciou sua filha. Ele disse: eu não sei o que eu fui fazer com Suzana. Eu só atrapalhei a vida de Suzana. E eu agora me entreguei ao Senhor e eu fiz assim com Suzana. Renunciei, entreguei na mão do Senhor, esqueci Suzana. Bom, a jornada continuou. Na semana passada eles fizeram 2 anos de casado. Hoje ele é um precioso discípulo do Senhor e um genro muito querido. Tenho muita confiança que ele é um homem que vai encaminhar minha filhinha. Entreguei minha filhinha nas mãos daquele amado. Em todos os sentidos. Ela renunciou a ele. E aí se converteu. E ele renunciou a ela. E aí se converteu. Não rio muito pensando que eu tenho algum problema com o menino, não. Quem fez o enlace dos dois fui eu. Eu cheguei: filha, como é que está teu coração? Eu disse: eu gosto dele. Falei com o outro pastor lá: sonda o lado de lá como é que está. Ele disse: rapaz, eu gosto dela, eu renunciei a ela. Agora tem o selo do Senhor. E os dois têm sido uma bênção no setor onde eles estão, na cidade de Salvador. Amados, se não aplicamos, deixamos as pessoas num limbo. Deixamos as pessoas numa confusão. E as pessoas querem ter certeza que estão salvas. E o que nós fazemos? A pregação sobre o senhorio de Cristo Jesus é extremamente danosa à igreja, quando apresentada como uma opção para aquele que já é salvo. Isto é um engano. Claramente desfeito pelas palavras de nosso Senhor Jesus. O senhorio de Cristo, a renúncia, a entrega, é o início da caminhada com Jesus. Que isto seja claro
em nossas vidas e em nosso ministério. Nós não queremos que ninguém se vá. Nós não queremos desqualificar ninguém. Nós nunca dissemos para ninguém que está dizendo, por favor, me ajude. E nunca dissemos, você não serve. Não podemos. Se precisar 20 anos de paciência, pois que tenhamos 20 anos de paciência. Mas com clareza. Nós não queremos eliminar ninguém, botar fora ninguém, mas nós necessitamos aclarar o testemunho da igreja. E o testemunho da igreja é um só: Jesus Cristo é o Senhor. Esta igreja, deslumbrada com Jesus, é a igreja que ele vem buscar. Em toda a história da igreja, o motor da igreja foi o deslumbre com Cristo. Em toda a história da igreja. Encerro contando mais uma história. Recebi como história verídica. Meu pai é um dos que teve acesso à literatura que conta histórias de cristãos lá do começo. Diz que há registros a respeito de acontecimentos entre os irmãos lá no começo. Em português não devemos ter, traduzido em português, mas conta uma história, num desses registros conta uma história impressionante. Na época que estavam entregando os nossos amados irmãos aos leões, para serem a janta dos leões. E os romanos tinham uma tática. O pessoal que não ia morrer hoje, o pessoal que estava destinado a ser comida amanhã, esse pessoal ficava assistindo os que estavam morrendo hoje. Tente imaginar a cena. A gritaria. A sangueira. A cena horrorosa. Pedaço de gente para tudo que é lado. E você assistindo. Sabendo que amanhã é você. E eles faziam isso, depois chamavam todos esses que assistiam e diziam, agora você tem a oportunidade de cair fora. Diga aqui que você não adora mais, não segue mais esse tal de Jesus, e você está livre dessa confusão. E conta esse registro histórico que havia um casal que passou por essa situação e o homem não aguentou. E disse para a mulher, eu estou fora. Eu não aguento esse negócio. E foi lá e tentou de toda forma arrastar a esposa. E dizia, venha, venha. Ela disse, não vou. Eu vou morrer pelo meu Senhor. E diz que esse homem, em algum determinado momento, ele pensou que tinha um argumento irrefutável. Ele sabia como dobrá-la. No dia seguinte, logo pela manhã, ele teve permissão da guarda para entrar e visitar sua esposa e levou consigo os filhos do casal. E contou para os filhinhos o que estava acontecendo com a mãe. E os filhinhos na frente da cela choravam. Mamãe, 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 mamãe. Que argumento que esse homem tinha, hein? É a resposta desta mulher. É a resposta que ilumina a história da igreja daqueles que se deslumbraram com Jesus. Ela virou para o marido e disse, você traz meus filhos para que eu negue a Jesus?
me traga algo semelhante a Cristo. Isso não é teologia. Isso é deslumbre. Isso não é explicação bíblica. Isso é conhecimento do Altíssimo. Isso é paixão. E esse é o testemunho da igreja. Paixão. Não apenas nos cânticos, mas na vida. Na vida apaixonada que se entrega a serviço dele. Se preciso for, até a morte. Eu só conheço esse evangelho. Não conheço outro. Não reconheço outro. Não aceito outro. Não quero saber de outro. Não ouço outro. Não leio sobre outro. Não quero perto de mim outro evangelho. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus. A glória do seu rosto. E que hoje morramos por ele. Senhor bendito. Ó Senhor, são dias tremendos que vivemos. Sabemos que Tu estás para voltar. Senhor, se há algo escondido em nosso coração, na nossa ignorância, que ainda não foi conquistado por Ti, Senhor, é Teu hoje. Toma posse do que é Teu. Nós somos Teus. Tu és nosso dono. Tu és nosso amo. Tu falas e nós obedecemos. Tu dizes e nós cremos. Tu és bendito, Senhor. Amém.